Comecei tudo junto. Eu comecei até mesmo lá no exterior também. Eu sabia ali onde o meu objetivo, que eu queria chegar. Receber R$ 1.000 todos os meses sem trabalhar. Prefiro concentrar ali na qualidade do que na quantidade. E aí você não vai precisar mais de diquinhas na internet, nem nada. Sua carteira de investimentos, como que agora é dividida a alocação entre as classes de ativos? Hoje eu tô com 30% no exterior, 30% em renda fixa aqui e 20% em fundos imobiliários, 20% em ações. Então, 40% em bolsa aqui no Brasil e 30% em bolsa lá e 30% em renda fixa, que já acompanha ali a minha reserva de emergência, uma reserva bem gorda, né? Cada vez que o patrimônio vai aumentando, mais a gente vê a necessidade de ter uma reserva de emergência mais gordinha ali. Ainda mais no teu caso que você produz conteúdo, então você não tem nenhuma garantia que mês que vem você vai receber alguma quantia, você tem que realmente performar, né? Então eu vejo que para esse tipo de pessoa é bem interessante ter uma reserva mais gorda por conta disso. Se acontecer algum problema, a pessoa ficar 6 meses, 1 ano, às vezes sem ganhar alguma coisa, essa reserva consegue bancar os custos de vida e você não precisa tirar o dinheiro dos investimentos. Pode falar primeiro aí. E é tanto que eu tenho até medo de aumentar meu padrão de vida, né? Eu sempre tento manter ali mais baixo e tal. Diferente da maioria também, que ganha mais, gasta mais, ganha mais, gasta mais. Mas eu tento manter ali num patamar onde fica mais confortável, né? Porque é muito ruim quando você sobe muito e depois você tem que descer um degrau. Então, acho que esse negócio de não subir tanto o padrão de vida é fundamental também, né? Eu acho que é interessante, tanto que tem até aquele ditado, como é, que paladar não retrocede, uma coisa assim, né? Então, se você subiu muito seu padrão de vida e depois precisa voltar, é muito pior do que você nunca ter subido. Então, acho que realmente funciona assim. Pois é, eu tomei um vinho esses dias bom, aí eu fiquei assim, nossa, agora eu vou ter que ficar comprando esse vinho, tenho que trabalhar mais do paladar. Teve até colegas nossos ainda que quando só faziam faculdade e não ganhavam dinheiro ainda, tomavam a cerveja X. Aí quando passou a ganhar mais dinheiro, tomou outra cerveja. Aí depois ele não vai voltar mais para que ele tomava antes. Exato. Esse era um medo bem grande nosso, tanto que até hoje a gente vive num padrão de vida abaixo do que a gente poderia, porque a nossa mãe sempre foi endividada. Então, a gente já viu nossa mãe sem dormir, com problemas financeiros, então ela não se preocupava pra caramba, não conseguia nem aproveitar um tempo de lazer assim. Então a gente pensou, não, estamos ganhando dinheiro agora, então a gente vai investir a maior parte, viver com menos que a gente pode pra realmente ficar tranquilo, né, Matheus? Tanto que no começo a gente não gastava praticamente nada, né? Sim, tipo, 90 e poucos por cento do que a gente ganhava ia pro investimento e menos de 10 ia pra viver durante um bom tempo, mas a partir do momento que a gente passou a ter um patrimônio bom investido, a gente foi subindo porque somente com os dividendos, somente com a renda passiva, a gente conseguiria já pagar a vida que a gente tem, né, Matheus? Exato. E com relação a fundos imobiliários? Então você fala bastante no seu canal, muita gente se interessa. Quando que foi que você conheceu os fundos imobiliários? Então parece que pelo visto você começou em ações, no caso. Não, eu comecei tudo junto. Eu comecei até mesmo lá no exterior também. Você já começou? Comecei, eu falei, agora eu vou aprender tudo. E eu sempre fui aquela pessoa que só aprende na prática. Eu até aprendo também na teoria, mas a prática me ensina mais. Então eu pensei, vou logo investir lá fora, porque eu consigo aprender em relação à volatilidade, um pouco da economia lá fora, o que as empresas estão fazendo lá fora. E aí eu já comecei. Já separava ali meus 100zinho, colocava ali, mandava lá para fora um mês, depois separava aqui 50 para ações, 50 para fundos imobiliários e ia aprendendo. E eu comecei tudo de uma vez. Meu primeiro fundo imobiliário foi o BCFF11, minha primeira ação foi a Itaúsa. No início, quando eu comecei lá fora, eu comprei empresas, sabe? Stock picking, fala, empresas separadas ali. Mas depois também eu vi que não era a melhor estratégia, li alguns livros bem bons. E eles indicavam para comprar ETFs de índice, né? Porque eles são renováveis. Então, se uma empresa quebrar ali, não tem problema. Logo entra outra. É praticamente comprar o índice inteiro, né? Todas as empresas americanas, mais de 4.000 empresas. Você investe no índice que replica o S&P ou é outro índice? Como é que é? É o VTI que replica todo o índice. Ele não pega só as maiores, as 500 maiores, pega todas as empresas. E nos fundos imobiliários, você vê que é o melhor veículo para o iniciante começar ou você considera que o iniciante deve começar também aprendendo tudo junto? Como que você vê sobre isso? Eu acho que é melhor começar pelos fundos imobiliários. Eu comecei com tudo, mas para eu aconselhar, sim, aconselho pelos fundos imobiliários. Paga dividendos todos os meses, isso é um incentivo, né? Você investe ali, no outro mês você já ganha um aluguel dos fundos imobiliários. Então, você começa a ver
mesmo que você ganhe 50 centavos, 40 centavos, você começa a ver que o negócio funciona. Então, você se motiva a investir. Começando pelos fundos imobiliários, depois você vai para ações, claro, renda fixa, também investimento no exterior, eu acho super importante. E aí, vai fazendo, não fica só em fundos imobiliários também. Com certeza. Mas realmente, acho que os fundos imobiliários no longo prazo não vão ser o investimento que vai entregar o maior retorno, as ações têm um potencial maior. Porém, o que vai fazer o investidor iniciante ter sucesso é que ele continue investindo durante muitos anos. E se o fundo imobiliário consegue fazer com que ele se mantenha motivado e fazendo os aportes, acho que é interessante mesmo. Eu vejo que o fundo imobiliário, o investidor, ele consegue ver o valor que foi gerado para ele, porque todo mês vai cair o dividendo na conta dele, é algo palpável que ele vê. Ó, chegou no extrato aqui, caiu esses centavinhos. Enquanto isso, quando investe em ações, por exemplo, por mais que a empresa esteja exercendo a função dela, lucrando, e muitas vezes até uma empresa de dividendo, vai lá e paga dividendo a cada 6 meses. Aí ele não consegue entender o valor que foi gerado para ele por ele ter investido. No fundo imobiliário, ele investiu esse mês que vem já está recebendo o dividendo dele. E eu mesma fiquei muito motivada, porque eu pensava logo assim, quando eu comecei a receber ali 12 centavos, 15 centavos, eu pensei, se eu tiver tantas cotas desse fundo imobiliário, eu vou receber R$1.000. Então, acabava que virava uma meta para mim, né? Eu sabia ali onde o meu objetivo, que eu queria chegar. Receber R$1.000 todos os meses sem trabalhar. Então, em fundos imobiliários, você consegue essa previsibilidade, né? Em ações não, porque as ações, elas dependem muito do lucro. Então, às vezes, uma empresa está pagando aí 70%, né? O payout de 70% dos lucros e tal. Só que no outro ano, se ela quiser pagar 25%, 30%, paga também. Então, o iniciante, ele fica meio triste com isso, né? Por isso que quando começa em fundos imobiliários, depois vai para ações, já vai para ações, sabendo que é um pouco incerto o dividendo, né? Mais para longo prazo. E comparando com a inflação, os principais índices, ações bate muito fundos imobiliários. Por isso que é bom ter os dois. Recentemente a gente fez um backtest para fazer um vídeo de uma carteira de ações e uma carteira de fundos imobiliários. Aí a de fundos imobiliários em 10 anos, fundos que performaram bem nos últimos 10 anos. Foi de 10 mil para 28, não é? Deu 9% ao ano, mais ou Deu menos. 9% ao ano. Enquanto isso, das ações, a gente pegou basicamente ações do Best mesmo, focadas em dividendos, e teve um retorno, uma rentabilidade média ao ano de 15%. Então foi muito maior nesses 10 anos. Então 10 mil tinham virado 60 e poucos mil, né? Acho que foi algo por aí. E quais são fundos imobiliários que não podem faltar na sua carteira? Eu gosto muito do HGLG. O setor de logística eu gosto bastante. Cresceu muito nessa última década. Acho que vai continuar crescendo, né? O e-commerce como um todo ali ajuda o setor a prosperar. Então, o HGLG, tem também o ALZR11, que investe um pouco em lajes, um pouco também em galpões. Aí tem o MAL11, que é um fundo imobiliário de shopping. Tem o CRI também, que eu gosto demais, para dar aquela turbinada nos dividendos, né? Os CRIs sempre acabam pagando um pouco mais. Tem o HGCR lá. Tem o CPTS também, que eu gosto. E só. Tenho poucos fundos imobiliários, apesar de já ter um patrimônio assim um pouco alto, diria assim. Mas eu tenho poucos fundos imobiliários e poucas ações. Eu prefiro concentrar ali na qualidade do que na quantidade. Tem muita gente que tem 12, 15. Não critico, mas eu acho que para mim não funciona. Prefiro poucos. Eu vejo que você tem que ter um número que você consegue acompanhar. Então, a pessoa que às vezes tem 12, tem 15 fundos imobiliários ou ações, essa pessoa vai conseguir acompanhar tudo isso? Ele tem que somar os dois, né? Se tem 10 ações e 15 fundos imobiliários, tem que acompanhar os 25, né? Esse que é o ponto. Isso Então, mesmo. No início eu tinha 12 ações e acho que uns 10 fundos imobiliários. Depois eu percebi que eu só estava estudando mesmo uns 5. Aí eu falei, por que eu estou com esses outros fundos imobiliários se eu nem leio o relatório? Então, vendi e fiquei só com o mínimo ali, o que eu consigo acompanhar. E a pessoa tem que entender também, por exemplo, tem um fundo imobiliário, mas é um fundo imobiliário que tem diversos imóveis diferentes, ou diversos CRIs diferentes. Então, você já tem uma diversificação grande em apenas um ativo, né? Sim. As pessoas pensam que, tipo, 5 fundos imobiliários é pouco. Mas eu acho que não. Acho que, como você falou aí, cada um tem vários e vários imóveis, vários e vários CRIs. Então, dá para ter uma diversificação em todos os setores ali, com poucos ativos. E é até bom para o iniciante, se ele tiver ali, focar, sei lá, tem abaixo de 100 mil, foca em 3 fundos imobiliários, que você vai conseguir ler os relatórios todos os meses, e isso é até bom para aprender mais, né? Porque todo mês, se você lê um relatório, depois de 3 meses, 4 meses, você vai entender exatamente como aquele fundo imobiliário ganha dinheiro.
E aí você não vai precisar mais de diquinhas na internet, nem nada. E acho que é interessante ter realmente fundos imobiliários diversificados, porque em pouco, um ativo, ou 3 ativos no caso, você consegue estar exposto a diversos imóveis ou CRIs diferentes. Então, por exemplo, acho que é um cenário diferente se o cara pega 3 fundos imobiliários com 1 ou 2 ativos, ou um monoinquilino também, que acho que é mais complicado no caso. Tem alguns, tem até de agências bancárias, né? Você tem um fundo imobiliário lá que tem um banco lá, um grande banco. No caso, o monoinquilino, né? Que não tem vários imóveis, como, por exemplo, um fundo imobiliário de shopping, que tem 10, 12, 15 shoppings espalhados por todo o Brasil. Então, é muito mais seguro investir num desse do que em um que tem apenas um ativo, apenas um prédio. Exato. Igual, eu esqueci o nome agora do fundo imobiliário, mas que tinha um imóvel somente em Macaé e só tinha um inquilino que era a Petrobras, que saiu em 2019, 2020. Aí o fundo ficou um tempão sem nenhum inquilino, aí tava pagando um dividendo ainda, que era a multa que a Petrobras tinha pago porque tinha rescindido o contrato antes. E aí o povo viu que o fundo despencou de cento e poucos reais, sei lá, 50%, 60%. Aí o dividend yield tava elevado ainda, né? Porque o preço da cota despencou e o povo, não, pode ser oportunidade, mas não vê, que era um imóvel só e ainda tava desalugado. Então acho que na hora de investir em qualquer fundo imobiliário é realmente olhar quais são os imóveis, qual que é a vacância, olhar o preço também, que acaba importando. Então são vários fatores que tem que observar na hora de comprar um fundo imobiliário. Se essas pessoas, né, que compraram esse fundo aí tivessem lido o relatório, elas iam ver que aquele dividendo ali não é recorrente, né? Então elas teriam evitado isso. Sim, a gente conversou com o Thiago Reis recentemente, ele que tem a Status Invest, né? Ele comentou, agora eu não lembro a porcentagem exata, mas sei lá, era mais de 70%, 80% das pessoas que entravam no Status Invest, entravam num fundo imobiliário, numa ação, não abriam um relatório gerencial, não abriam nada, só investem baseado no preço que tá lá, nas métricas que aparecem lá no site, né? No preço, no E nem devem olhar yield, todas ainda, né? no dividend yield, no PVP, e aí realmente complica. Tem até uns filtros, né, que você pega ali, não, quais ações pagam mais dividendos? Aí tem uma listinha. Aí muitos pegam ali 5 dessa lista só porque tá pagando um bom dividendo. Quando vira o ano, né, os 12 meses ali já muda tudo. Às vezes nem é um dividendo recorrente.